plano sombrio feito pelo próprio namorado, ceifou a vida de uma jovem médica. A descoberta de seu corpo dentro de uma mala em seu apartamento levantou uma série de perguntas e lançou uma sombra de medo sobre a cidade. Como um relacionamento que parecia normal poderia esconder tanta violência? O que ele fez com ela deixou uma cidade em choque. Essa é a história real de Thalita Fernandes. Era 18 de agosto de 2023, uma sexta-feira que começou como qualquer outra, mas que terminaria de forma marcada para sempre na história da jovem médica Thalita da Cruz. Aos 28 anos, formada em medicina e com uma carreira promissora, Thalita era conhecida por sua inteligência e dedicação, além de ter uma personalidade cativante que conquistava pacientes, amigos e colegas de trabalho. Natural do estado de Goiás, cresceu em uma família simples, mas sempre determinada a realizar seus sonhos. Seu esforço nos estudos e sua disciplina a levaram para a faculdade de medicina, onde se destacou desde os primeiros semestres. Naquele dia, Thalita estava em seu apartamento, localizado em um bairro residencial, quando se encontrou com o namorado Davi Isaac Martins Silva. Ele tinha um histórico de comportamento impulsivo e um relacionamento marcado por momentos de afeto, mas também por discussões intensas. Fontes da investigação relataram que o casal havia se envolvido em uma conversa acalorada, sob a influência de substâncias ilícitas e com um clima carregado de ciúmes. Foi nesse cenário que a situação fugiu ao controle. As horas seguintes foram marcadas por tensão e desespero. De acordo com os investigadores, em meio à discussão, Davi teria partido para um ato de extrema violência contra Thalita. Após o ocorrido, ele tentou ocultar o que havia feito. Em uma tentativa desesperada, colocou a vítima dentro de uma mala, possivelmente para retirá-la do local sem chamar atenção. Contudo, o plano não se concretizou. A mala se rasgou, impossibilitando a continuidade da ação. O silêncio de Thalita começou a preocupar pessoas próximas. Uma amiga, sem conseguir contato com ela, decidiu acionar a polícia. Quando os agentes chegaram ao apartamento, encontraram um cenário chocante. A mala estava lá, com a vítima em seu interior, sem roupas e com marcas evidentes de agressão no rosto. Esse foi o ponto de partida para uma investigação intensa, que em menos de 24 horas chegaria ao principal suspeito. Em 19 de agosto de 2023, Davi foi localizado e detido. O caso ganhou repercussão nacional, com matérias em portais como Metrópolis, CNN Brasil e Universo Online Notícias, que acompanhavam cada atualização. A partir daí, uma teia de provas começou a se formar, com depoimentos, laudos e registros que sustentariam a acusação do Ministério Público. Após a prisão, Davi Isaac Martins Silva passou a ser investigado minuciosamente. O Ministério Público, em setembro de 2023, apresentou a denúncia formal contra ele. As acusações eram graves: homicídio qualificado com base em torpeza, extrema crueldade, feminicídio e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de ocultação do que havia ocorrido. O caso também incluiu pena por multa, evidenciando a seriedade das acusações. Os promotores detalharam que a motivação estava ligada a uma combinação perigosa, uso de drogas e um acesso repentino de ciúmes. Durante a discussão, a violência foi intensa e rápida. O ato, segundo a perícia, impossibilitou qualquer reação de defesa por parte de Thalita. Após isso, Davi não só tentou encobrir os acontecimentos, mas também não buscou qualquer ajuda médica para a vítima, agravando ainda mais sua situação perante a justiça. Enquanto o processo corria, amigos e familiares de Thalita prestavam homenagens. As redes sociais se encheram de mensagens emocionadas, fotos e lembranças da jovem médica que tinha conquistado pacientes e colegas pelo seu cuidado e empatia. A comoção pública foi tão grande que o caso tornou-se símbolo de um alerta sobre relações abusivas e os sinais que muitas vezes passam despercebidos até que seja tarde demais. A investigação seguiu um caminho sólido. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de vizinhos e mensagens trocadas entre o casal ajudaram a montar a linha do tempo dos acontecimentos daquela noite. Peritos também analisaram o apartamento, a mala e outros itens encontrados, formando um conjunto de provas que ligavam diretamente o suspeito ao ato. Com todas as evidências reunidas, o julgamento foi marcado. A imprensa acompanhou de perto cada fase processual e o nome de Thalita tornou-se conhecido em todo o país, não apenas pela tragédia, mas também pelo exemplo de vida que havia deixado. O júri popular foi agendado para abril de 2025, quase 2 anos após o crime, e prometia ser tenso. Testemunhas, familiares e jornalistas
se preparavam para ouvir em detalhes o que teria acontecido naquela noite de agosto. E foi justamente durante esse julgamento que detalhes mais perturbadores vieram à tona, reforçando a gravidade do ato e a frieza com que ele foi executado. O que você acha que realmente aconteceu nos últimos momentos de Thalita? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Abril de 2025 chegou, e com ele o dia do júri popular, que definiria o destino de Davi Isaac Martins Silva. O tribunal estava lotado. Entre jornalistas, familiares e curiosos, o clima era de expectativa e tensão. Desde cedo, câmeras e microfones aguardavam do lado de fora, registrando cada movimento dos advogados e das testemunhas que entravam para prestar depoimento. No interior do salão, o silêncio só era quebrado pela voz do juiz, que conduzia as fases do julgamento. A acusação abriu sua fala, apresentando, de forma cronológica, cada evidência reunida ao longo de meses de investigação. Fotos do apartamento, laudos periciais, prints de conversas entre o casal e relatos de vizinhos foram expostos ao júri. O promotor descreveu como a discussão motivada por ciúmes e drogas havia escalado até o ato fatal, e como a tentativa de ocultar o ocorrido havia sido frustrada pela própria logística improvisada do acusado. A defesa, por outro lado, buscou apresentar um cenário diferente. Tentou argumentar sobre um suposto estado emocional instável de Davi, sugerindo que ele não teria plena consciência de suas ações no momento. Ainda assim, as provas materiais, aliadas ao depoimento de especialistas forenses, reforçaram a narrativa da acusação, tornando a estratégia defensiva pouco convincente para o júri. Foi durante a oitiva das testemunhas que uma reviravolta trouxe ainda mais atenção. Uma amiga próxima de Thalita, chamada para depor, revelou mensagens trocadas com a médica dias antes do ocorrido. Nessas conversas, Thalita teria mencionado o desconforto com o comportamento possessivo de Davi e demonstrado receio de que a relação estivesse se tornando insustentável. Embora essas mensagens não tivessem sido formalmente denunciadas na época, elas mostraram um histórico de tensão crescente entre os dois. Quando chegou o momento dos jurados se reunirem para deliberar, o tribunal mergulhou em um silêncio quase sufocante. Foram horas de espera. Do lado de fora, a imprensa transmitia cada atualização possível, enquanto nas redes sociais, milhares de pessoas acompanhavam e comentavam o caso em tempo real. Naquele momento, todos sabiam que a decisão prestes a ser lida não mudaria o passado, mas traria uma resposta à pergunta que permanecia no ar desde 18 de agosto de 2023. Como a vida de uma jovem promissora pode ser interrompida de forma tão abrupta e cruel? Na tarde de 24 de abril de 2025, o júri retornou ao plenário. O juiz pediu que todos se levantassem. O silêncio era absoluto, como se cada pessoa presente soubesse que estava prestes a testemunhar um momento decisivo. Em poucas palavras, a sentença foi lida. Davi Isaac Martins Silva foi condenado a 31 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. A condenação incluiu todas as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: feminicídio, extrema crueldade, motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa e tentativa de ocultar o ocorrido. Além disso, foi aplicada uma pena de 15 dias multa. O juiz, em sua fala, ressaltou que as provas eram contundentes e que o ato havia sido cometido com um nível de brutalidade incompatível com qualquer justificativa plausível. No momento da leitura, familiares e amigos de Thalita se emocionaram. Lágrimas e abraços se misturavam no plenário, enquanto a defesa de Davi, visivelmente abatida, ouviu a decisão final. O condenado manteve-se em silêncio, com o semblante fechado, sendo escoltado assim que a sessão foi encerrada. Do lado de fora do fórum, a notícia se espalhou rapidamente. Portais como Metrópolis, CNN Brasil e Universo Online, notícias publicaram as manchetes quase em tempo real. Para muitos que acompanhavam o caso desde o início, a sentença foi vista como um passo importante para a justiça, embora nada pudesse devolver a vida de Thalita. O caso gerou debates em todo o país sobre violência contra mulheres, relações abusivas e a importância de reconhecer sinais de perigo antes que situações assim aconteçam. Em entrevistas, amigos próximos lembraram de Thalita não pelo ocorrido, mas por sua dedicação à medicina, seu amor à família e o cuidado que tinha com todos ao seu redor. A decisão do júri encerrou um capítulo judicial, mas o impacto emocional e social do caso ainda se estende. Mesmo após a condenação, o nome de Thalita continua sendo lembrado em campanhas e movimentos que buscam conscientização e prevenção. O que você acha que realmente motivou o ato de Davi? Deixe sua opinião nos comentários. Hoje, o caso de Thalita da Cruz Fernandes continua vivo na memória de quem acompanhou cada etapa dessa história. A condenação de Davi Isaac Martins Silva, decretada em abril de 2025, levou-o a cumprir pena em regime fechado. Ele permanece preso,
e a defesa ainda pode recorrer. Embora especialistas jurídicos apontem que, diante da robustez das provas, dificilmente a sentença sofrerá alterações significativas, a família de Thalita, apesar de ter recebido a resposta da justiça, ainda enfrenta o peso da ausência. Amigos próximos relatam que o vazio deixado por ela é sentido diariamente, mas também afirmam que sua memória é honrada em ações sociais e projetos que ela mesma sonhava implementar enquanto atuava como médica. Em algumas cidades, grupos se organizaram para criar campanhas com seu nome, focadas em conscientização sobre relações perigosas e prevenção de violência doméstica. Na esfera pública, o caso se tornou um símbolo. Vários programas de televisão, reportagens e documentários abordaram a trajetória de Thalita, destacando seu empenho profissional, sua história de superação e a tragédia que interrompeu seu futuro. Esses conteúdos ajudaram a manter o tema em evidência, provocando reflexões sobre a importância da denúncia e do apoio a quem está em relacionamentos abusivos. O apartamento onde tudo aconteceu foi fechado pouco tempo depois da investigação inicial. Moradores do prédio afirmam que o imóvel permanece desocupado e alguns contam que evita-se até comentar sobre o que ocorreu ali. É como se o local carregasse um silêncio pesado, lembrando a todos de um episódio que ninguém quer reviver. Mesmo com o encerramento judicial, ainda restam perguntas que nunca serão plenamente respondidas. O que exatamente passou pela mente de Davi naquela noite? Poderia algo ter sido feito para evitar o desfecho? São questões que continuam ecoando entre familiares, amigos e até desconhecidos que se comoveram com a história. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.